Fazer uma viagem de safari na África é uma experiência maravilhosa. Mas, como este vídeo prova, essa proximidade com animais selvagens pode, obviamente, dar muito errado. Estes são 20 momentos em que safaris africanos terminaram terrivelmente mal. Número 20. Girafa furiosa ataca um caminhão. Agora, pode até não parecer que girafas sejam animais agressivos, mas isso não significa que ser perseguido por uma delas seja motivo de risos. Esses animais são enormes e podem desferir um chute capaz de matar instantaneamente. Por isso, os visitantes no carro no Parque Nacional Maasai Mara, no Quênia, talvez quisessem trocar as risadas por orações. Essa girafa furiosa estava determinada e corria atrás do carro como se quisesse dar um recado. Para piorar, ela é bem mais rápida do que o pequeno jipe e consegue ultrapassá-lo. Quando a girafa fica à frente do veículo, os passageiros finalmente entendem o tamanho do problema. A girafa está extremamente irritada e eles estão presos. O que acontece a seguir é um mistério, já que o vídeo parece ser apenas imagens encontradas. Número 19. Rinoceronte investe contra carros. Rinocerontes são criaturas impressionantes, tanto por seu tamanho imenso quanto por sua aparência pré-histórica. Mas o que poucas pessoas percebem é que esses gigantes são incrivelmente rápidos, ágeis e, acima de tudo, ferozmente protetores. Este incidente destaca o quanto é arriscado se aproximar demais de um rinoceronte, especialmente quando há filhotes por perto. Em um safari, um grupo de turistas estava admirando um rinoceronte com seu filhote. Inicialmente parecia ser um momento pacífico, mas logo ficou claro que o animal adulto não estava confortável com a presença dos veículos. Com mais de 2.000 quilos de pura força, o rinoceronte rapidamente mostrou sua insatisfação, começando com um olhar fixo nos carros e depois passando a um comportamento mais agressivo, como raspar a pata no chão. Um claro aviso de que ele estava pronto para atacar. Sem dar mais sinais, o rinoceronte investiu em direção a um dos veículos. O impacto foi impressionante. O carro foi empurrado alguns metros, e os passageiros dentro ficaram apavorados. Com seu corpo poderoso e um chifre que pode medir até 1 metro de comprimento, um rinoceronte é capaz de causar danos sérios em poucos segundos. Esses animais, apesar de sua aparência calma, vivem sob constante ameaça devido à caça ilegal. Seus chifres, feitos do mesmo material que nossas unhas, queratina, são altamente valorizados no mercado negro, especialmente em países onde há crenças errôneas sobre suas propriedades medicinais. Isso os torna ainda mais defensivos em relação aos humanos, que muitas vezes representam perigo. Embora os turistas tenham escapado sem ferimentos, o incidente foi um lembrete de que rinocerontes, embora magníficos, devem ser tratados com extremo respeito. Sua força, velocidade e comportamento protetor os tornam uma força da natureza que ninguém quer subestimar. Número 18. Elefantes perseguem turistas. Elefantes são frequentemente vistos como gigantes gentis, mas a realidade pode ser bem diferente, especialmente quando estão protegendo seu grupo ou em períodos de estresse, como o famoso must nos machos. Esta história, ocorrida no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, mostra como um momento mágico pode rapidamente se transformar em uma experiência aterrorizante. Um grupo de turistas alemães estava maravilhado ao observar uma família de elefantes atravessando a estrada. Era uma cena quase cinematográfica. Os enormes animais marchavam calmamente, enquanto os visitantes tiravam fotos e gravavam vídeos. Mas enquanto a maioria dos elefantes parecia tranquila, 2 machos que haviam se separado do grupo começaram a agir de forma estranha. Os 2 elefantes começaram a exibir sinais de agressividade, balançando as cabeças, batendo as orelhas e levantando poeira com as patas. Os turistas, ainda sem perceber o perigo iminente, ficaram fascinados, pensando que estavam prestes a assistir a uma briga entre os 2 gigantes. No entanto, a situação mudou drasticamente quando um dos elefantes voltou sua atenção para o veículo. O animal, que pesa cerca de 5 toneladas, começou a se aproximar rapidamente do carro. Em poucos segundos, ele já estava ao lado do veículo e, com uma de suas enormes presas, quebrou o vidro traseiro com um golpe poderoso. Dentro do carro, o pânico tomou conta dos turistas, que não tinham ideia do que fazer. Por sorte, o motorista conseguiu engatar a marcha e acelerar, saindo da área antes que a situação piorasse. O impacto do ataque não deixou ninguém ferido, mas o vidro quebrado e os arranhões profundos no carro foram um lembrete claro da força desses animais.
Apesar do susto, os turistas ainda tiveram senso de humor para brincar que haviam perdido o depósito do aluguel do carro. Elefantes são criaturas incrivelmente inteligentes, mas também extremamente territoriais e protetoras. Este incidente é um exemplo de como eles podem reagir de maneira imprevisível, especialmente quando se sentem ameaçados ou estressados. Para quem está em um safari, a melhor prática é manter sempre uma distância segura e respeitar o espaço desses magníficos gigantes da savana. Número 17. Guepardo pula dentro de carro de safari. Este foi um momento de pura tensão para um turista em um safari. Durante as férias de primavera na África, o fotógrafo Peter Heisten registrou imagens incríveis quando seu grupo teve um encontro extremamente próximo com guepardos no Serengeti, na Tanzânia. O grupo havia parado para almoçar perto dos animais e, enquanto observavam, perceberam que os felinos estavam ficando curiosos com os veículos. Um dos guepardos subiu no capô de um carro, algo que os guias explicaram ser comum, já que os animais buscam pontos altos para observar o ambiente. O que aconteceu a seguir foi bem mais raro. Outro guepardo entrou pela janela de um dos veículos e foi parar no banco traseiro. O turista Britton Hayes, embora apavorado, conseguiu manter a calma e permanecer imóvel enquanto tirava uma foto extremamente próxima do guepardo. Esse foi, sem dúvida, um registro de férias que ninguém esquecerá. Número 16. Ataque de hipopótamo em Botsuana. Este incidente foi registrado por um casal americano durante um safari no delta do Okavango, em Botsuana, em 2023. Ao encontrarem um hipopótamo, decidiram parar para tirar algumas fotos. O problema é que, se você conhece hipopótamos, sabe que o melhor a fazer é manter distância. Eles pensaram que o animal estava apenas ameaçando com uma investida falsa, mas estavam enganados. O hipopótamo avançou de verdade, mordeu a porta do veículo e impediu a fuga dos turistas. Quando um hipopótamo morde algo, ele raramente solta facilmente, mas por sorte ele acabou liberando o carro após algum tempo. Embora os danos ao veículo tenham sido consideráveis, todos escaparam ilesos. Vale lembrar que, apesar de não saberem nadar, os hipopótamos são extremamente ágeis na água, impulsionando-se no fundo com suas pernas poderosas. Isso os torna inimigos implacáveis, tanto em terra quanto na água. Número 15. Tigre ataca ônibus de turismo. Um vídeo tenso mostra um ônibus de turismo aparentemente adaptado como uma espécie de gaiola móvel, onde os visitantes têm uma experiência bem próxima com os animais. Mas parece que os tigres do local não entenderam muito bem quem estava visitando quem. No vídeo, é possível ver os tigres se aproximando do ônibus, observando atentamente os turistas por entre as grades. A situação fica ainda mais assustadora quando um dos tigres começa a pressionar as patas e o rosto contra a estrutura metálica, testando sua resistência. Fica a pergunta: o ônibus parece resistente o suficiente para segurar os tigres do lado de fora? Esperamos que sim. Porque se os tigres descobrirem como abrir essa gaiola, os visitantes podem acabar virando parte do menu da selva. Número 14. Leão abre porta de carro. Os leões são notoriamente inteligentes, mas você sabia que alguns deles aprenderam a abrir portas de carros? Pois é, e isso é motivo de preocupação para qualquer fã de safaris. Em uma cena registrada no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, uma leoa se aproxima de um carro que estava parado em uma fila de veículos. Após alguns momentos de observação, ela começa a mexer na maçaneta da porta, e, para surpresa de todos, ela consegue abrir. Muitos turistas sentem-se protegidos dentro de seus veículos, mas isso só é verdade se as portas estiverem trancadas. Afinal, para esses animais, os humanos dentro de carros podem parecer um lanche fácil, basta abrir o pacote. Essa habilidade demonstra como os leões observam os comportamentos humanos e aprendem truques ao longo do tempo. Número 13. Búfalo bate em veículo. Em um safari, testemunhar um ataque entre predadores e presas pode ser uma experiência emocionante ou aterrorizante. Neste caso, um grupo de turistas assistia a um búfalo sendo cercado por um grupo de leões, tentando desesperadamente escapar. O búfalo, em pânico, corre em várias direções para se livrar dos predadores e, em um momento de desespero, colide com um jipe de safari. A colisão foi tão forte que o impacto fez com que o leão que estava em cima do búfalo fosse arremessado ao chão. Embora o búfalo tenha conseguido uma pequena vantagem, os leões rapidamente retomaram a perseguição. Não se sabe se ele conseguiu escapar, mas sua determinação foi impressionante. Número 12.
Leão pula dentro de jipe. Aqui vamos nós novamente com um leão entrando em um veículo aberto. Algo que, para muitos, já deveria ser considerado uma má ideia de transporte em áreas de predadores perigosos. Um grupo de estudantes no Parque Nacional Kruger foi surpreendido quando um enorme leão branco pulou dentro de seu jipe. Por sorte, este leão específico havia sido criado por humanos e estava acostumado com a presença de pessoas. Segundo o guia, ele apenas via os carros como brinquedos. Embora a situação tenha terminado pacificamente, é um lembrete de que a confiança excessiva em animais selvagens pode ser perigosa. Apesar disso, os turistas pareciam relaxados o suficiente para até tirar selfies com o leão, o que, convenhamos, é algo bastante imprudente. Número 11. Girafa quebra janela de carro. Uma das primeiras regras de um safari é manter as janelas fechadas. Parece óbvio, certo? Assim você evita que um animal gigante enfie a cabeça dentro do carro ou cause um acidente. Mas algumas pessoas simplesmente ignoram essas orientações, como foi o caso desta mulher no West Midland Safari Park, no Reino Unido. Neste incidente, uma girafa curiosa colocou a cabeça dentro do carro em busca de comida. A mulher, ao invés de manter a calma, decidiu fechar a janela com a cabeça da girafa ainda dentro. O resultado? A janela quebrou em 1000 pedaços, espalhando vidro por todos os lados. Além de ser um desastre para o carro, a situação foi desconfortável para a pobre girafa, que teve sua cabeça prensada antes de o vidro estilhaçar. Fica a lição. Nunca subestime o poder ou a curiosidade de um animal tão grande quanto uma girafa. Número 10. Camelo curioso. Ao visitar um safari em Alexandria, na Louisiana, este grupo de amigos teve uma experiência hilária que ficou gravada em suas memórias. Assim que chegaram à área dos camelos, os animais rapidamente perceberam que as janelas do carro estavam abertas. Para os camelos, isso era como um convite para um banquete gratuito. Um dos camelos, determinado a conseguir comida, enfiou a cabeça pela janela do carro, quase derrubando o copo de ração que os turistas seguravam. Aijot, um dos passageiros, entrou em pânico total e pulou para o banco de trás, enquanto sua amiga Si não conseguia parar de rir. A situação ficou ainda mais engraçada quando o camelo começou a seguir o carro por um bom tempo, insistindo para ganhar mais comida. Apesar do susto inicial de Aijot, o incidente foi uma demonstração perfeita da curiosidade e insistência desses animais. É algo que eles certamente nunca esquecerão. Número 9. Gorila ataca mulher em lua de mel. Durante sua viagem de lua de mel, esta mulher não esperava passar por um momento tão intenso. Enquanto visitava uma área de safari na África, ela teve um encontro inesperado com um gorila das montanhas. O enorme macho, conhecido como Silverback, parecia inicialmente tranquilo, mas começou a bater no peito, um gesto característico de aviso. Ao notar os turistas, o gorila deu alguns passos em direção a eles, deixando todos apreensivos. Ele finalmente empurrou a mulher, mas felizmente ela não sofreu ferimentos. Este comportamento é típico dos silverbacks quando se sentem ameaçados ou irritados, especialmente se estão protegendo seu território ou grupo. No fim das contas, ela teve uma história para contar, além de um lembrete de que, mesmo com guias experientes, a imprevisibilidade dos animais selvagens é algo com que todos devem se preparar ao visitar um safari. Número 8. Encontro com um leopardo. Em 2018, um turista que participava de um safari no delta do Okavango, em Botsuana, teve um encontro inesquecível com um leopardo. O veículo parou próximo ao local onde o jovem felino descansava após se alimentar de uma impala. Embora estivesse inicialmente relaxado, o leopardo logo demonstrou curiosidade. Ele se aproximou lentamente do jipe, olhando diretamente para os turistas e, em certo ponto, chegou a tocar o veículo com as patas. Embora os leopardos pareçam elegantes e graciosos, é fácil esquecer que eles são predadores incrivelmente poderosos, capazes de abater presas muito maiores do que eles. Apesar de o turista ter ficado tranquilo durante o incidente, muitos consideraram sua postura audaciosa, especialmente ao permitir que o animal chegasse tão perto. Não é algo que qualquer pessoa faria com facilidade. Número 7. Leão morde pneu de carro. No Parque Nacional Kruger, na África do Sul, um grupo de turistas encontrou um grande número de leões deitados preguiçosamente na estrada. Os visitantes ficaram empolgados, já que é raro ver um grupo tão grande reunido de forma tão próxima. Uma leoa, porém, parecia mais curiosa do que os outros. Ela começou a explorar um dos veículos, cheirando e mordiscando os pneus.
Foi então que, ao morder com força, o pneu explodiu, fazendo um barulho alto que assustou a leoa, que correu para longe. Os turistas ficaram aliviados ao ver que o leão não sofreu ferimentos, mas certamente não esperavam que a curiosidade do animal causasse tal incidente. Mais uma prova de que esses animais, mesmo em seus momentos mais tranquilos, podem surpreender. Número 6. Macacos vandalizam carro. Visitar a área de macacos em safaris é sempre uma aventura arriscada para qualquer veículo. No Knowsley Safari Park, no Reino Unido, este pai viu seu carro virar o playground de um grupo de babuínos. Os macacos rapidamente começaram a arrancar os limpadores de para-brisa, morder os retrovisores e até subir no teto do carro. Esses primatas são conhecidos por sua curiosidade destrutiva, e muitos turistas acabam saindo da área com lembranças inesperadas, como limpadores de para-brisa quebrados ou arranhões na lataria. Embora o incidente tenha causado bastante estresse no motorista, ele certamente teve uma história engraçada para compartilhar, mesmo que tenha saído do parque com alguns reparos a fazer. Número 5. Búfalo furioso. O búfalo africano é um dos herbívoros mais perigosos da savana, e este incidente provou exatamente por quê. Durante um safari, um grupo de turistas encontrou um búfalo que parecia inicialmente curioso, mas rapidamente demonstrou sinais de irritação. Esses animais podem pesar até 840 quilos e correr a uma velocidade de até 60 km por hora. Combinando sua força bruta e seus enormes chifres, eles podem facilmente causar danos a qualquer veículo ou predador que cruze seu caminho. O búfalo, neste caso, investiu contra o carro, empurrando-o e assustando os turistas. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas o incidente reforçou o respeito que se deve ter por esses animais. Número 4. Ataque de babuíno. No Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, os babuínos desenvolveram um comportamento impressionante e um tanto ameaçador. Eles aprenderam a abrir portas de carros e vasculhar os interiores em busca de comida. Os babuínos formam grupos organizados e frequentemente esperam na beira da estrada, prontos para atacar qualquer veículo que desacelere. Turistas desavisados que saem de seus carros podem rapidamente se encontrar cercados por esses primatas determinados e nada amigáveis. Embora o comportamento deles possa ser engraçado à distância, estar no meio de um grupo de babuínos irritados é uma experiência que ninguém gostaria de repetir. Número 3. Perseguição de tigre. Este grupo de turistas na Índia vivenciou momentos de puro terror quando um tigre começou a persegui-los em um jipe durante um passeio próximo a uma floresta. Inicialmente, o animal parecia desinteressado, mas ao ouvir o som do veículo, mudou de atitude e começou a segui-los. Com sua habilidade de correr a até 64 km por hora, o tigre facilmente acompanharia o jipe se quisesse. Por sorte, parecia ser apenas um aviso para que os turistas deixassem seu território. Ainda assim, a experiência foi aterrorizante e reforçou o respeito por esses incríveis predadores, que continuam a ser uma força dominante em seus habitats. Número 2. Ataque de hipopótamo furioso. Os hipopótamos, apesar de sua aparência rechonchuda e quase engraçada, são alguns dos animais mais perigosos da África. Conhecidos por sua territorialidade extrema, eles têm um temperamento altamente imprevisível. Este incidente é um lembrete do quão perigoso pode ser subestimar esses gigantes das águas. Durante um safari em uma região onde o rio era relativamente raso, os turistas pararam para admirar um hipopótamo que parecia tranquilo. Com suas enormes mandíbulas, o animal estava parcialmente submerso, o que é típico, já que eles passam boa parte do dia na água para se proteger do calor. No entanto, o hipopótamo logo percebeu o carro parado em sua direção e começou a encarar os turistas de maneira ameaçadora. De repente, o animal abriu sua imensa boca em um gesto de intimidação, mostrando dentes enormes que podem medir até 50 centímetros. Antes que os turistas pudessem reagir, ele investiu contra o carro, utilizando toda a sua força e peso, que pode chegar a 3.200 quilos em machos adultos. O impacto do ataque foi tão violento que o veículo balançou, e os passageiros entraram em pânico. Embora o hipopótamo não tenha conseguido virar o carro, ele continuou investindo, mordendo a lataria e deixando marcas profundas. Por sorte, o motorista conseguiu ligar o carro a tempo e acelerar para longe do local, escapando por pouco de um incidente ainda mais grave. Número 1. Negócios de macaco. Os macacos podem parecer criaturas divertidas e inofensivas, mas sua inteligência e curiosidade podem criar situações hilárias,
ou desastrosas, dependendo do ponto de vista. Este caso aconteceu durante um safari em que um turista cometeu o erro de subestimar a astúcia de um macaco. O homem, distraído, deixou uma das portas do carro aberta enquanto procurava algo em sua mochila. Um macaco curioso, sempre em busca de oportunidades, viu a chance perfeita e rapidamente entrou no veículo. Sem hesitar, o primata começou a revirar a mochila do turista, mostrando habilidades impressionantes para encontrar algo de valor. Enquanto o homem tentava afastar o macaco, o animal encontrou algo que chamou sua atenção. Um ovo. Não era um ovo qualquer. Para o macaco, parecia um verdadeiro prêmio. Segurando firmemente o item, ele saltou para fora do carro e correu para uma árvore próxima. O turista, visivelmente irritado, começou a gritar, chamando a atenção de outros visitantes no local. Ele correu atrás do macaco, mas a agilidade do primata foi insuperável. O macaco subiu rapidamente na árvore, fora do alcance do homem, e começou a saborear o ovo enquanto olhava para baixo, como se estivesse se divertindo com o desespero do turista. Este tipo de comportamento é típico de macacos em safaris. Extremamente inteligentes, eles aprenderam a observar os turistas e identificar oportunidades de roubo. Muitos parques avisam os visitantes para manter as janelas e portas fechadas e seus pertences protegidos, mas nem todos seguem essas orientações, para o azar de suas mochilas e alimentos. No fim, o incidente se tornou uma anedota engraçada, com o macaco saindo como o grande vencedor. Ele não apenas conseguiu o prêmio, como também deixou o turista indignado e sem opções. É mais uma prova de que, em um safari, você não está apenas observando os animais, eles também estão observando você. E muitas vezes são mais espertos do que parecem. Os safaris africanos são, sem dúvida, uma experiência única e emocionante. Mas, como vimos ao longo desses 20 relatos, a natureza selvagem não é um parque temático. Cada encontro com a vida selvagem, por mais fascinante que seja, carrega consigo um elemento de perigo real. Animais como leões, elefantes, rinocerontes e até mesmo macacos podem ser imprevisíveis, e a linha entre um momento mágico e uma situação potencialmente desastrosa pode ser muito tênue. Essas histórias mostram que, embora os safaris sejam uma oportunidade incrível para se conectar com a natureza, é essencial lembrar que os animais selvagens não são atração de zoológicos. Eles não seguem roteiros nem regras humanas. Cada movimento é ditado por seus instintos, e nós, como visitantes em seu território, devemos respeitar isso. De girafas furiosas a hipopótamos agressivos e macacos travessos, fica claro que a vida selvagem sempre encontra uma maneira de nos lembrar de sua força, inteligência e, às vezes, humor peculiar. Para quem planeja um safari, a mensagem é clara: esteja preparado, siga as orientações dos guias e nunca subestime a capacidade de um animal selvagem de surpreendê-lo, seja de forma engraçada ou aterrorizante. Agora queremos ouvir suas histórias. Você já foi a um safari? Teve encontros inesperados com a vida selvagem? Talvez um macaco tenha roubado sua comida, ou quem sabe um elefante tenha atravessado o seu caminho? Compartilhe suas experiências nos comentários. É sempre incrível ouvir como essas aventuras marcaram a vida de outras pessoas. E se você ainda não foi a um safari, que tal começar a planejar sua viagem? Lembre-se, além de ser uma oportunidade inesquecível, ela também reforça a importância de conservarmos esses habitats naturais e protegermos essas espécies incríveis que tornam nosso mundo tão diverso e fascinante. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Confira também os outros vídeos que estão aparecendo na tela agora. Temos mais histórias fascinantes sobre a vida selvagem e aventuras incríveis esperando por você. Obrigado por assistir e até a próxima!